Atenção, o conteúdo a seguir não é destinado para crianças, contém linguagem sexualmente explícita. Obrigada. Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de história interessante da internet. Eu finalmente tô encontrando histórias novas. Eu tenho uma que não é da internet, que eu tô pensando em colocar eventualmente, talvez mês que vem, talvez depois, mas tô conseguindo encontrar mais histórias interessantes da internet pra contar pra vocês. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a nossa primeira vez.com. Como sempre, antes de começar, eu só queria dizer que eu não quero ofender ninguém, tá? E que sim, tem conteúdo sexual nessa história, até porque o nome do site era ourfirsttime.com, ou a nossa primeira vez.com. Então, nossa história começa em 1998, em um site chamado ourfirsttime.com, ou nossa primeira vez.com, no qual dois jovens de 18 anos, chamados Mike e Diane, que estavam namorando, planejavam, no dia 8 de agosto daquele mesmo ano, fazer uma live naquele site e fazer sexo pela primeira vez juntos. A pessoa que escrevia no site não era nenhum dos dois, parecia ser como um narrador, um entrevistador ou um repórter. O nome desse cara era Oscar Wells e ele estava ajudando os dois com o site. Simples assim, contando a história dos dois. Ele escreveu que um dia ele estava assistindo a um parto online, ao vivo. Não sei como, mas era isso que ele estava fazendo. E conversando com essa moça chamada Diane, ele pensou em como seria considerado um tabu, e eu odeio a palavra tabu, ele pensou em como seria considerado tabu se um homem e uma mulher fizessem um filho ao vivo na internet. A Diane, também disse que se pudesse, ela perderia a virgindade ao vivo na internet. E o Oscar ficou bem interessado nisso. Estranho. Ele entrou em contato com a Diane, perguntou se ela falava sério sobre fazer isso ao vivo e ela disse que sim, que se ela pudesse, se ela soubesse como, ela faria. Então o Oscar se encontrou com a Diane e o namorado dela, o Mike, e os dois, aparentemente virgens de 18 anos, e ela disse que sim. Gente, eu tô colocando aspas aqui porque no site tá escrito com aspas, tá? E a gente já vai falar sobre isso depois, sobre o porquê das aspas. Eles concordaram que seria maravilhoso, que seria interessantíssimo e que eles deviam sim fazer esse post ao vivo, sexo pela primeira vez. Os dois concordaram em serem filmados durante a sua primeira vez, assim como passar 18 dias com o Oscar para que ele escrevesse mais sobre os dois no site. E aí no dia 8 de agosto seria o grande dia, quando eles perderiam a virgindade ao vivo, né? Os jovens fizeram testes para doenças ou infecções sexualmente transmissíveis e os dois estavam limpos. Eles também respondiam perguntas e comentários que as pessoas iam fazendo, né? Cada dia as pessoas deixavam comentários e eles respondiam. Eles descreviam o seu site como uma experiência educacional para jovens e eles diziam que era para os jovens aprenderem sobre o sexo seguro online. Mas, é claro, as pessoas começaram a questionar a princípio a idade dos dois e porque eles pareciam ser bem mais velhos do que 18 anos de idade. Outros sites começaram a ser criados a partir desse, insinuando a ideia de que a Diane e o Mike eram atores pagos para fazer aquilo e que era tudo pornografia, só que pornografia com uma historinha bonita por trás. E eles provavelmente tinham 18 anos na história, porque 18 anos é a idade mínima para o consentimento online, né? E de aparecer em vídeo nu e etc, né? Mas o público desse site era grande, as pessoas estavam mesmo visitando esse site, fazendo comentários, tanto que eles precisavam de ajuda para melhorar o site, porque o site às vezes quebrava de tanta gente que aparecia para ler esses posts, tipo, não tinha nenhum vídeo ainda, eram só os posts e fotos dos dois conversando sobre isso. Apareceram algumas empresas de pornografia que queriam se afiliar ao site, mas eles não queriam estar ligados a isso, então eles recusavam essas empresas, até que eles finalmente contrataram um advogado para lidar com isso corretamente. O nome desse advogado era Mark Vega, mas a gente já vai descobrir logo que esse é um nome falso que o advogado usava
publicamente, assim, no site quando dava entrevista, pro nome verdadeiro dele não ser publicado. Então ele usava Mark Vega. O pronunciamento desse advogado dizia basicamente que aquilo não era pornografia e que o intuito deles não era criar um site de pornografia, mas sim um diálogo aberto sobre o sexo entre jovens. Ok. Mesmo assim, eles tinham até o dia 8 de agosto para preparar o site, né, e pra essa live que ia acontecer e aguentar um número grande de visitantes, que muita gente tava querendo assistir aquilo. Eu me pergunto por quê. The Internet Entertainment Group era uma empresa de pornografia na internet, uma das primeiras que surgiram, e foram eles que ajudaram o Oscar, o Mike e a Diane a tornar os seus sonhos realidade, porque esse site já trabalhava com mulheres ao vivo. Porém, pouco tempo depois, a mesma empresa revelou que tudo aquilo era, sim, falso. O Oscar, o Mike e a Diane queriam enganar as pessoas, conseguir o dinheiro delas e cobrar pela entrada no site no dia do vídeo, né? Oscar Wells não era um nome verdadeiro do dono do site. Alguma coisa sobre ele estar em um quarto na Califórnia com uma mulher chamada Lydia. Essa parte eu não sei porque foi útil, mas eles colocaram no post. Enfim, eles disseram que quando a empresa foi lá nesse quarto de hotel falar com ele, entrevistá-lo sobre essas acusações de que era tudo falso, ele fugiu. Bom, o nome verdadeiro do Oscar era Kenneth Tipton. E quando finalmente ele concordou em falar a verdade, ele explicou como tudo funcionaria. Primeiro, o site seria atualizado diariamente com detalhes sobre o casal, para deixar o público animado sobre, né, um casal de virgens fazendo sexo pela primeira vez e etc. No dia 8 de agosto, o público teria que pagar para entrar $5 por pessoa. Quando chegasse a hora, os dois fingiriam estar muito nervosos e desistiriam de tudo. Ele disse que a intenção não era ter sexo nenhum no site. Era basicamente dizer para as pessoas que ia ter sexo, elas pagariam para ver o sexo e aí não teria sexo. E essa seria a lição, sabe? Não procure pornografia online, não confie nas pessoas. Faz sentido? Faz, mas não é muito legal, né? Parece até um jogo de realidade alternativa que deu errado. Agora que as pessoas já sabiam qual era a real intenção do site, o Kenneth começou a falar mais. Ele disse que decidiu continuar com a ideia e que seria feito em colaboração com uma loja de camisinhas chamada Condommania em Los Angeles. Condommania.com seria o site onde tudo aconteceria. E na loja Condommania em Los Angeles, um evento seria feito para a imprensa e eles poderiam entrevistar melhor o Kenneth, né, e ver o que mais que ele podia falar sobre isso que ele tinha feito. Bom, nesse evento, a única coisa que ele falou na frente de uma parede de camisinhas, a coisa mais linda do mundo, nossa, ele disse que sim, o site era falso e que o Mike era um ator chamado Ty Taylor e que a Diane era uma atriz chamada Michelle Parma. Infelizmente, a Michelle faleceu em outubro de 2002. Ele disse que era tudo sobre educação sexual para jovens. E que a mensagem final seria sobre abstinência e sobre só fazer sexo quando você se sentisse 100% confortável com isso. Parece uma boa ideia? Sim, mas o problema é que ele criou tanta expectativa nisso, sabe? Ele podia simplesmente fazer um vídeo dizendo que aquilo era um vídeo pornográfico para jovens. E aí no vídeo coloca essa história toda. Pronto, sabe? Não precisava de 20 mil dias de expectativa exagerado. Como tudo estava acabado, não tinha como voltar atrás, eles resolveram publicar o script de como tudo ocorreria na live do dia 8 de agosto. O Mike e a Diane fariam pedra, papel, tesoura para escolher qual camisinha que eles iam usar. A Diane ganharia essa brincadeira, escolheria uma camisinha. Aí o Mike rasgava essa camisinha sem querer, porque jovens não sabem usar camisinha. E aí eles tentariam outra camisinha, no fim eles desistiriam de fazer sexo porque eles rasgaram a camisinha. E aí a câmera ia virar pro Oscar. O Oscar, né, que na verdade é o Kenneth, ele estaria sentado no quarto junto com os dois durante isso tudo. A câmera apontaria pra ele e ele começaria um monólogo, um discurso sobre sexo seguro e como você não precisa se sentir pressionado pra fazer sexo quando você é jovem e esse tipo de coisa. Bom, acabou a história então, né? Todo mundo achou que fosse falso, então tá encerrado esse caso, né?
Bom, não, porque o Kenneth, ele decidiu processar o dono do Internet Entertainment Group, aquele site de pornografia, por difamação. Demorou anos, o cara foi morar na Tailândia e aí tudo acabou que não queriam mais perseguir ele na Tailândia, né? Tipo, vão gastar mais dinheiro pra chegar até ele do que o quanto ele ganharia se ganhasse essa luta da justiça, né? Mas aí, o Kenneth Tipton, ele fez um filme, Heart of the Beholder, sobre um dono de locadora que entra em guerra com pessoas religiosas e conservadoras. Ok, muitos dizem que a ideia de criar o site anossaprimeira-vez.com ocorreu quando ele tinha escrito o roteiro desse filme, mas ninguém que concordasse em produzir esse filme permitiria que o Kenneth fosse o diretor do filme. Para provar a sua capacidade de dirigir uma história complexa, sabe, ele criou toda essa história do OurFirstTime.com para mostrar como ele conseguia produzir a própria história, dirigir algo que fosse acreditável, né? Mas não foi. Então, meio fora das ideias, mas ele conseguiu fazer um filme, não sei como, mas ele conseguiu. Eles escolheram o tema da virgindade e sexo entre pessoas jovens justamente porque ele sabia que chamava atenção. Então, é só por isso mesmo. Inclusive, vocês lembram que eu falei que a Michelle Parma, infelizmente, ela faleceu em 2002. Eles fizeram um site em sua memória. E grande parte desse site é sobre a participação dela na história desse site, OurFirstTime.com. Lá eles explicam que desde o início as pessoas deviam saber que era falso. Eu não sei quem escreveu essa página do site, tá? Mas eles disseram que a pessoa devia saber que era falso por causa do uso constante das aspas. Quando eles diziam que a idade dos dois era 18 anos. E sabe, eles disseram quase tudo que estava entre aspas era informação falsa e que era óbvio que era informação falsa porque estava entre aspas. Não é assim que as aspas funcionam, sabe? Não é só pra isso que elas existem, então não estava óbvio, não. Além disso, nesse site, a pessoa que escreveu disse que o Internet Entertainment Group estava no controle de tudo desde o início e que eles estavam sim ajudando a colaborar com isso tudo e que eles também iam ganhar dinheiro com os $5 cobrados das pessoas que entrassem no site no dia 8 de agosto, e que foram eles que decidiram cobrar pelas entradas, não foi o Kenneth. Outra coisa que dizia era que o dono da loja Condomania sugeriu que eles ganhariam mais dinheiro usando as informações dos usuários e vendendo elas para outras empresas. Então, não só eles iam cobrar pela entrada no site, como eles iam pedir informações dos usuários, né, endereço de e-mail, esse tipo de coisa. E eles venderiam essas informações para outras empresas poderem usar. Isso é uma coisa feita muito hoje. Eu acho que, inclusive, o Mark Zuckerberg, do Facebook, né, ele foi processado por causa disso, porque ele usava as informações dos usuários e vendia as informações dos usuários. Então, pois é. Mas não sabe se essa informação é verídica, então nunca foi realmente investigado essa história. Muitas acusações foram feitas com as pessoas que participaram desse site, né, mas isso indica que muita gente estava mentindo na época. E no fim, 2020, o ano do nosso Senhor, estamos aqui presentes e não sabemos qual é a verdade nessa história. Porque ninguém mais falou sobre, sabe? O cara do Internet Entertainment Group foi morar na Tailândia. Eu não sei o que aconteceu com ele, mas ele foi morar, nunca voltou. É isso, pessoal. A história é bem louca, né? Uma coisa bem interessante que resolveram fazer na internet. Hoje em dia, eu acho que seria só um vídeo do YouTube com clickbait e ele teria conseguido bem mais, sabe? Podia ter esperado mais um pouquinho. Muito obrigada por assistir o meu canal. Muito obrigada se você deixou seu like, se você deixou seu comentário, se você se inscreveu no meu canal. Como sempre, as minhas redes sociais estão na descrição e eu estou pensando em começar a colocar alguns outros links também na minha descrição. Não sei se eu vou fazer isso nesse vídeo ou nos próximos. Talvez eu já faça agora. Sei lá, só uma coisa aqui. Bom, muito obrigada por assistir até aqui. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!